Tá, já disponibilizei já. Teve gente que até já viu, já assistiu, falou que assistiu. Eu vou voltar aqui só porque essa parte é importante para quem assistir gravada, tá? Bom, a gente pode fazer a relação da frequência de vibração, imaginando que você tem um modelo de bola e mola, tá? Então, a mola você vai estudar a força da ligação e a bola, a massa atômica dos átomos. Então, se você lá na física, vocês estudaram que a frequência do sistema mola e bola depende diretamente proporcional à força da mola e inversamente proporcional à massa dos átomos. Tá? Então, conclusão que a gente tira com essa equação, que mola com uma elevada constante de força resultará em uma maior frequência. E bolas de maior massa, ou seja, mais pesadas, resultarão em uma menor frequência. Então, vamos ver isso aqui. Ligação tripla, ligação dupla, ligação simples. Ligação simples tem menor força do que a ligação tripla. Então, a ligação simples tem menor frequência do que a ligação tripla. Aqui, gente, não confunda, eu não estou fazendo uma reação que eu estou tirando a ligação π. É a força da ligação. Você está com 3 eixos ali segurando o carbono. Então, a ligação é mais forte. Quando é massa, aqui você tem tudo é carbono, mudando só o outro átomo, de hidrogênio para carbono. Então, hidrogênio, que é 1, carbono 12, oxigênio 16, cloro 35, bromo, não sei o que lá, e iodo, não sei também quanto. Mas todos vão aumentando a massa atômica. Então, quanto maior a massa dos átomos, menor a frequência. Tá? Essa é a regra do sistema mola e bola. E aí, sempre que você tiver carbono e hidrogênio, ou algum átomo com hidrogênio, a soma das bolas vão ser menores, e essas são as condições que você tenha maior frequência. Então, aqui a gente já pode fazer algumas conclusões. Ó. Quais são os grupos funcionais que têm hidrogênio em química orgânica? CH, OH, NH, tá? Todos esses vão cair lá próximo de 3.000. Tá? OH, NH são maiores do que CH, então vão cair acima do CH. Então, o estiramento ele é direto, com força da ligação e tamanho dos átomos. A deformação, não. A deformação não é direta. Então, os estiramentos são utilizados para calcular a energia da ligação. As deformações, elas dependem, imagina, uma mulher que ela vai fazer assim, ela depende do ambiente dela, se ela vai conseguir se abrir toda ou não. Tá? Então, as deformações dependem do ambiente estéril, ou seja, do ambiente, se tem ou não repulsão nas vizinhanças. Já os estiramentos é direto em relação à força da ligação e às massas das bolas. Entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Sim ou não? Pelo menos falam sim para mim, para eu saber. Não, professora, está tudo então, certo. Tá, eu estou anotando aqui. Ah, então tá bom. Aí, essa tabelinha aqui, ela é ótima. Eu peço para vocês até... Eu vou dar algumas tabelas, vou falar assim, imprima essas tabelas. Por quê? Facilita muito para vocês interpretarem o espectro. Ela não é uma tabela muito completa, vão ter tabelas mais completas, mas ela faz vocês terem uma rápida noção do que vocês vão encontrar, tá? Então, olha só, essa região de 4.000 a 3.200, ela é a região de hidrogênio ligado a um heteroátomo. Que heteroátomo é esse? É nitrogênio e oxigênio. Então, sempre que tiver hidrogênio ligado ao nitrogênio ou hidrogênio ligado ao OH, vai ter uma banda nessa região. Porque essa região é a região que o OH vibra, tá? Que o NH vibra. Tem que ter. E aí, vamos aqui pensar. Se eu tiver NH, eu vou ter quantos estiramentos de NH? Só vou ter um. O NH vai estirar e vai comprimir. Se eu tiver NH2, eu vou ter 2 bandas, porque eu estou com 2 NHs vibrando.
Então, eles dois vão vibrar simetricamente ou assimetricamente, tá? Então, a gente consegue diferenciar se é NH ou se é NH2. Se for OH, uma única banda também, e aí também vai cair nessa região. Os CHs, a gente até mostrou rapidamente na semana passada. Você pode ter CH, pode ter CH2 ou pode ter CH3, né? E aí a gente vai ver que o CH é uma única banda. Quando é o CH2, você vai ter o simétrico e o assimétrico. E se você tiver CH2 e CH3, você vai ter o simétrico e assimétrico de cada uma. Tá? Mas a gente vai olhar isso mais devagarzinho. Então, essa região aqui, ó, cai em 3.200 e 2.800. Aí, repara só, vai ficar uma região aqui do espectro sem nada. Só vai começar a aparecer coisa em 2.300. Porque essas aqui são aquelas mola e bola que tem só o hidrogênio. Então, ela é muito leve, ela vibra com muita intensidade. Depois vem a região das triplas, 2.300 e 2.100. Essa aqui é uma banda, gente, característica. Tá? Não cai mais ninguém nesse lado, não tem confusão. Tem 2.300 a 2.100. Uma banda é uma tripla ligação. Aí você vai descobrir se é C-tripla-C ou C-tripla-N. Se tiver nitrogênio, você fica na dúvida. Se não tiver nitrogênio, é C-tripla-C. Aí vem aqui a região de 1.800 a 1.500, que é a região de duplas. Tá? C-dupla-O, C-dupla-N, C-dupla-E, C. Depois as ligações de simples. CO, CN, CS, CL, CBR, CIU. A única simples que não aparece aqui é o CH, porque por causa como o hidrogênio é muito leve, ele cai fora, tá? Então, esse gráficozinho aqui, né, ele divide já o espectro do infravermelho de uma forma muito clara e que você consegue diferenciar cada região. Isso vai cair na prova, tá? Então, anota aí, bota um asterisco, prova, porque eu vou perguntar como é que isso é, por que tem essa tabela? Por causa da frequência da mola com a massa da bola. E vai dividindo pela região que você tem. Ou mais importante é a massa, ou mais importante é a frequência, tá? Porque vocês podem perguntar, mas aqui é simples, por que não está junto aqui? Porque aqui quem está sendo mais predominante é a massa da bola. Tá bom? Professor, uma pergunta. Oi, pode falar. Essa região entre esse verdinho e esse azul, que a senhora falou que está vazio, a senhora tem como repetir a explicação? Porque aqui essa a região aqui muda nesse instante. Essa região aqui, eu estou falando para você que não vai ter nada de importante. Por isso que está vazio. Não tem nenhuma ligação que vibra nessa região. Tá bom? Beleza. Então, é uma região limpa do espectro. Tanto aqui quanto essa região aqui de 2.800 a 1.800, ela é uma região muito limpa do espectro. Quando aparece alguma coisa grande ali, é porque você tem a tripla ligação, tá? Ô, professora, eu não entendi muito bem como é que eu consigo diferenciar C-tripla-C de C-tripla-N. Existe, nas tabelas a gente vai diferenciar. Aqui só está mostrando os locais de absorção. Nas tabelas você vai poder, algumas você vai diferenciar, outras você não tem como diferenciar. Como é que você vai saber quem é? Pela forma molecular. Aí você antes tem que fazer o CHNS para se descobrir qual é a percentagem de carbono, de nitrogênio, de hidrogênio, oxigênio e enxofre. Aí você viu, não tem nitrogênio. Então, se tem nitrogênio, eu posso ter C-tripla-N. Mas sozinho, às vezes a gente não diferencia, tá? Uma coisa importante, o método físico, ele nunca serve para identificar uma amostra, tá? Então, por exemplo, assim, eu tirei um espectro. Eu posso garantir que é aquele espectro ali, olhando, interpretando assim? Não. Eu só consigo garantir se eu tiver um padrão na minha amostra. Se eu tiver um padrão, e aí eu comparo, aí eu posso garantir. Então, o pessoal da área farmacêutica trabalha muito com infravermelho, porque eles têm padrões dos princípios ativos, o produto chega,
eles tiram o espectro infravermelho e comparam se está certinho. Então, por exemplo, se eu tirar uma maneira bem metafórica, se eu fizer um infravermelho meu, ele é diferente do da Carol, do João, do Gustavo. Cada molécula tem um infravermelho diferente, tá? E aonde vai dar essa diferença? Não é pelos estiramentos, porque os estiramentos não têm diferença do ambiente da molécula. Quem vai dar a diferença? Tá vendo aqui em cima, ó? Impressão digital, que nem nossa identidade. Porque essa região de 1500 a 1000 é a região das deformações angulares. E deformação angular depende do ambiente. Depende se tem ou não impedimento estérico. Tá? Então, o infravermelho, ele serve para você identificar uma amostra desde que você tenha padrão. Senão, no máximo, o que você vai fazer é descobrir quais são os possíveis grupos funcionais. Tá? Então, você fala assim, mas onde é que eu uso o infravermelho? Já falei, na análise de matéria-prima de várias indústrias. Infravermelho é uma técnica muito barata e muito rápida de fazer. E serve para líquido, para sólido e para gás. Então, várias indústrias usam infravermelho. Esse ano mesmo, um aluno que fez métodos físicos comigo, está trabalhando ali na refinaria era Antigo Manguinhos, eu não sei qual o nome que vai estar lá, e eles estão comprando o infravermelho, e aí ele veio me perguntar para eu explicar algumas coisas de infravermelho que ele tinha esquecido. Eles vão comprar um infravermelho para colocar um sensor de infravermelho para colocar na linha, para quando tiver vazamento de gás natural, que é metano, o sinal de infravermelho aparecer. Tá? Então, vocês veem a importância do infravermelho. Então, ele é para monitoramento de gás, monitoramento de compostos sólidos e líquidos de matéria-prima. Uma outra coisa muito importante é para você ver se a reação terminou. Então, vamos supor, eu tenho uma carbonila. Eu quero fazer uma reação e quero que ela chegue no álcool, quero fazer uma redução. O sinal da carbonila tem que diminuir e o sinal do OH tem que aumentar. Eu tenho que enxergar isso no espectro. Aí eu estou vendo que a reação está acontecendo. Tá? Então, é uma técnica muito ampla e barata. É uma técnica, de todas as técnicas analíticas, é uma técnica muito barata. Ela tem um porém que é para análise quantitativa. Tá? Ela não é muito bom para análise quantitativa, porque dá trabalho de você ajustar o método quantitativo. Mas como toda análise quantitativa dá trabalho, então tem gente que até faz também quantitativo por infravermelho. Eu não gosto de fazer, tá? Mas tem gente que faz. Ok? Até aqui? Podemos continuar? Hoje eu já quero que vocês comecem a interpretar. Por favor, alguém me avisa que eu estou até sem meu celular aqui. Quando estiver chegando lá na nossa hora, que a gente combinou, que a aula vai até 10 para as 6, não é isso? Eu nunca sei. Quando chegar 20 para as 6, vocês me avisam, tá? Então, nós temos as deformações angulares, ou os estiramentos, a gente já discutiu isso. E aí, o que a gente examina no espectro de infravermelho, né? Aqui é o espectro de infravermelho, também que eu já tinha falado isso na aula passada, mas foi muito rapidinho. É um espectro que vai de 4.000 até 400. Ele é um espectro que ele fica de cabeça para baixo, as bandas descem, tá? A gente não chama de pico, a gente chama de banda, porque sempre é um sinal alargado, porque você tem várias diferenças de frequência de vibração. A ligação não tem que fazer tudo assim, vai para lá e vem para cá. Ela, dependendo da energia, ela pode um pouquinho mais e um pouquinho menos. Por isso que é uma banda, tá? Não é uma coisa estática que vai e volta, tá? Então, ela tem graus de vibrações do mesmo movimento, muito próximo. Então, aqui, ó, você tem vindo, essa bandinha pequena aqui, é uma banda muito comum, que vocês vão ver muito nos espectros. É a banda de OH da água, que às vezes não foi bem seca a amostra. Aí depois tem uma banda bem grandona, em torno de 3.000. Lembra lá que eu falei? Em torno de 3.000. Tá? É aqui, é o CH. Aí depois volta, e aí tem uma banda grandona, volta, e aí vão tendo algumas outras bandas. Tá?
Normalmente, as bandas mais intensas do espectro, mas isso não é verdade, não é sempre, são as bandas de estiramento, porque as bandas de deformação, a não ser algumas que elas são muito intensas, as outras sempre ela tem menor intensidade. Mas a gente também não pode ter certeza disso. A tabela mostra quais são as bandas intensas e as menos intensas. Todo o infravermelho é em cima de transmitância, ou seja, que eu analiso o que passou pela amostra, não é o que foi detectado, então eu faço uma diferença do que eu incidi na amostra e do que passou. Então, aqui está a incidência, e eu faço o que passou. O que eu estou detectando, eu coloco um detector, é um sensor térmico, porque quando a amostra começar a vibrar, ela vai liberar calor, então você tem um sensor térmico para analisar quanto de calor ela liberou. Tá? E aí você analisa o quanto de infravermelho passou pela amostra, não foi absorvido, por isso que a escala é de cabeça para baixo, então vai de 0 a 100, ou aqui nesse caso de 0 a 1. Tá? Muito bem, essa aqui também eu já falei. Nós temos duas regiões que a gente vai ter que olhar nos espectros, sempre. A região que nós vamos interpretar, que são todos os estiramentos, todos, tá? Vocês têm que procurar os estiramentos. E as regiões que é de assinatura, fingerprint ou impressão digital, que são as principais das deformações. Quais são as deformações principais que a gente vai estudar? A gente vai estudar as deformações do CH3 e CH2, né? Dos CHs. Sempre a gente só usa, mas é bom voltar para cá. As impressões digital, a própria deformação, ela também segue o modelo da bola. Então, a gente só consegue enxergar dentro de 400, tá? De 4.000 a 400, as deformações angulares de hidrogênio. As deformações que não são de hidrogênio, elas caem abaixo de 400. Elas caem em outra faixa do infravermelho. Ela cai no Raman, que a gente não vai analisar Raman. Então, a gente só vai analisar os estiramentos de toda a molécula e as deformações angulares de CH. Tá? Então, a gente vai procurar o CH3, a deformação de CH2, a gente vai procurar ter deformação dos CHs, dos hidrogênios de uma dupla ligação, a gente vai saber se a dupla é cis, trans, a gente vai procurar os hidrogênios do anel aromático, a gente vai saber se o anel aromático é orto, se é meta, se é para, tá? Porque as deformações dos hidrogênios ligados aos carbonos, a gente consegue identificar, tá? Cai nessa região do infravermelho médio. Entendido? Então, escrevem aí. O que a gente vai procurar? Os estiramentos e as deformações do CH. Só. É isso que a gente vai procurar nos espectros infravermelhos. E aí, a gente tem que olhar o seguinte. A forma da banda, se a banda é muito alargada ou mais estreita, e a intensidade, se ela é muito forte ou média ou fraca, tá? Então, normalmente nas tabelas, vocês vão ver assim, se é forte, é um F maiúsculo. Se é média, é um M, e se for fraca, é um F minúsculo, tá? Então, vocês precisam se preocupar com isso. Se a banda está lá forte e você achar uma banda fraquinha, você fica assim, ih, alguma coisa deve estar errada. Pode ser uma impureza, tá? Porque a impureza também vai ter a banda. Mas aí você fica já assim, meio com uma pulga atrás da orelha. Pode estar alguma coisa estranha. Então, aqui está mostrando, ó, o que a gente tem que observar. Ó. C dupla O, C dupla C, tá? Repara que os dois caem numa região muito próxima. 1850 a 1630, 1680 a 1620. Você vai falar assim, poxa, como é que eu vou poder diferenciar isso? Se cai na mesma região. Vamos supor que os dois caem em 1650. Como é que eu diferencio um do outro? Aí a tabela vai mostrar. A carbonila é uma banda sempre forte e a C dupla C é uma banda mais fraca. Tá? Então, a tabela vai mostrar se é F maiúsculo forte ou F minúsculo se é fraca. Então, para não ter essa confusão. Aqui também é o OH e o NH. Uma é uma banda mais larga,
Você vê, o OH é bem mais largo que o CH, e você fala assim, mas CH também é largo. Mas repara que o CH, ele tem desdobramentos, porque tem o CH3, CH2. Aqui não tem desdobramento nenhum, tá? Olha aqui o NH2, que diferença, é uma banda mais fraquinha do que o OH. E aqui é o NH2, por isso que dá duplinha, tá? Fica com um dublete, chama de dublete, que é um sinal duplo. Tá? Então, isso é característica na mesma região, mas você sabe quando é um, quando é outro. Você nunca vai encontrar um NH imenso como você encontra um OH. O OH sempre são bandas muito grandes. Ok até aqui? Isso, gente, nada se decora, tá? Na espectroscopia, nós usamos tabelas. As tabelas têm tudo isso, mas nós precisamos saber usar e interpretar uma tabela. Você tem uma tabela e tem um espectro. Você não sabe falar com aquilo ali, não adianta. Tá? Se eu pegar um eletrocardiograma, posso ter a tabela que for, eu não vou saber interpretar. Então, é importante que vocês saibam usar a tabela e saibam procurar o que vocês precisam procurar no espectro. Bom, professora, oi, fala. a senhora tem como voltar na figura rapidinho? Essa aqui? Isso. Por que do CH a gente tem um monte de picozinho embaixo, não é um só? Porque esse CH é um CH3 com um CH2. Imagina uma cadeia carbônica, que ela tem o CH2 e tem o CH3. Então, ela tem o CH2 simétrico e assimétrico, que dá 2 sinais, e o CH3 simétrico e assimétrico, que dá 2 sinais. Então, dá um total de 4. Se você olhar, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Beleza, valeu. Então, aqui, vamos começar agora a interpretar um espectro. Tá? Temos o espectro na minha mão. Olha para aquilo ali agora. O que eu faço? Choro. Né? Não, a gente não precisa chorar. O que a gente vai fazer? Quando analisamos o espectro de um composto desconhecido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Você sabe a fórmula molecular? Você sabe quais são os átomos que tem ali? Se você sabe quais são os átomos, você já começa a eliminar uma porção de possibilidades. Então, vamos supor, é um hidrocarboneto. Então, se for hidrocarboneto, quais são os grupos funcionais possíveis? Lista. Pode ser um alcano, pode ser um cicloalcano, pode ser um alqueno, pode ser um alquino e pode ser um aromático. Aí vai na tabela e procura onde caem essas regiões. E procura já os estiramentos dessas regiões. E vê qual que tem. Tá? Mas vamos supor que o composto é totalmente desconhecido, eu não tenho nem a forma molecular. Tá? Então, eu vou procurar, vou começar analisando pelos grupos que têm as bandas mais intensas, que são a carbonila, o OH, o NH, o CO, C-dupla-C, C-tripla-C, C-tripla-C, C-tripla-N e NO2. Só para vocês saberem, essa lista aqui, essa colinha, é a única colinha que eu não deixo vocês levarem para a prova. Vocês podem sempre fazer a prova com a tabela. Mas como a prova vai ser online, vocês vão ter isso na mão. Mas eu espero que vocês possam conferir, obviamente, mas que saibam, não deixam para ler e estudar no dia da prova, senão vocês não vão conseguir fazer, tá? Então, aqui, primeira coisa que a gente pergunta, o grupo carbonila está presente? Tá? Aonde é que o grupo carbonila cai? Pela tabela, ele cai em 1820 e 1660. E ele é uma banda intensa, normalmente é a mais intensa do espectro, com uma largura média. Então, se você não tem nenhuma banda intensa nessa região aqui, você não tem carbonila. Tá? Não, mas o grupo carbonila está presente. Legal. Então, se tem OH, é um ácido. Se tem o NH, que cai em 3.400, é uma amida. Então, vocês vão fechando os grupos funcionais da molécula. Se tem, por exemplo, uma banda de CO, você está um éster. Se tem uma outra carbonila, é um anidro. Se tem o CH lá próximo do CH, lá próximo do CH3, é o aldeído. Se não tiver, só tiver a carbonila e não tiver nenhum dessas outras bandas, é uma acetona. Tá? Então, é assim que a gente vai tentando descobrir quais são os grupos funcionais. A gente não monta a molécula toda no infravermelho, a gente monta a molécula toda no RMN.
Da RMN é um quebra-cabeça. No infravermelho, a gente só vai fechar os grupos funcionais. Aí, normalmente, os exercícios são, eu dou uma estrutura e vocês vão tentar descobrir que estrutura é aquela. Ou então, por algumas estruturas são tão fáceis de montar, por alguns grupos vocês conseguem montar. Quando o grupo carbonídeo está ausente, então você vai ver se pode ser um álcool ou um fenol, que vai ter a banda de OH. Pode ver se é uma amina, que vai ter a banda de NH. Pode ver um éter, se vai ter a banda de CO. Vai ver se tem o C dupla C, aí ele pode ser um alqueno ou pode ser um aromático, que a gente vai estar discutindo isso aqui ao longo do período, né? Se tiver uma tripla, pode ser a nitrila ou pode ser o alquino. Há uma diferença pequena entre nitrila e alquino, tá? A nitrila, ela cai em 2.250 e ela é uma intensidade fraca, mas o C tripla C é muito fraco, cai em 2.150. Mas se tem C tripla C, vamos conferir se tem o CH da tripla, tá? Que cai em 3.300, que não cai em 3.000. Se tem grupo nitro, e aí no final são os alcanos. Os espectros dos alcanos, eles são muito simples, porque eles não têm outro grupo funcional. Então, só vai ter CH3, CH2 e as deformações, tá? Então, o espectro mais simples que tem são os alcanos. Quando encontrar um espectro muito simples, opa, deve ser alcano. Se começa a encontrar muitas bandas, aí você sabe que tem outros grupos. Falando assim, parece muito complicado, mas agora, fazendo exercício, a gente vai estar clareando bem isso, tá? Aqui é uma tabela, tem várias tabelas, aqui tem uma tabela grande, tem 2 tabelas também, ou 3, que eu coloquei no AVA. Aí vocês escolhem, tabela, gente, é que nem livro, tá? É aquela que você mais gosta. Tem umas que são muito completas. Quando você trabalha realmente com espectroscopia, quanto mais completa for a tabela, é melhor. Mas, para o nosso caso, não há necessidade de ser uma tabela muito completa, até porque a gente não vai dar composto nada, assim, muito que seja muito elaborado. Mas tem que ter uma tabela na mão. Não faça a prova sem tabela, que vocês não vão conseguir fazer a prova, tá? Então, aqui está mostrando a ligação, a região que cai e quem é que pode ter essas características. Né? Tem várias tabelinhas aqui. Aí aqui só um resumezinho também, mas não... Tá bem. Então, agora vamos começar a interpretar um espectro, tá? Aqui. Esse aqui, olha só, C8H18. Então, qual é a função que a gente tem no C8H18? É um hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto. Quais são os grupos funcionais que vai ter no hidrocarboneto? Todo mundo falando agora, é a participação de vocês. Carbono e hidrogênio. Aí só, não vai ter grupo funcional nenhum, né? Só ligação carbono e hidrogênio, né? O alcano é só esse. Mas se for C8H18, melhor, desculpe, vamos fazer a pergunta de novo. O hidrocarboneto, ele tem alcano, alqueno, alquino, aromático, tá? Mas a gente já pode eliminar esses grupos fazendo CnH2n mais 2, não é isso? Sim. Sabem disso? Sabem disso? Lembram disso? Todo mundo lembra disso? Como é que diferencia o alcano, o alqueno, o alquino, o aromático da forma molecular? Alguém não sabe? O aromático eu não lembro, mas o alcano, o alqueno também eu lembro. Então, lá, alcano é CnH2n mais 2, alqueno é CnH2n e alquino é CnH2n menos 2, tá? Ai, mas eu esqueci disso na prova, não se preocupe, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Vamos supor que a gente não tem essa fórmula, tá? Então, quais são os grupos funcionais que estariam no hidrocarboneto? Alcano, alqueno, alquino ou aromático. Se for um alcano, o que eu busco no alcano? Estiramento do CH, estiramento do CC e as deformações CH. O estiramento do CC, da ligação CC, a gente nunca pesquisa ela. Pode escrever aí. Nunca procura, porque ela está lá na impressão digital, tá? Porque é da molécula como um todo. A molécula como um todo vai vibrar com mais facilidade, com menos facilidade, dependendo dos grupos funcionais que estão em torno dela. Então, a gente nunca procura o C simples C, tá? Então, com isso também vão ter bandas no espectro que nós não vamos interpretar.
nós não precisamos interpretar todas as bandas, tá? Só aquelas que estão na tabela, que é estiramentos e as deformações de CH, OH e NH. Só isso, bom? Então, eu vou fazendo a diferenciação pelos sinais, por quem vai ter sinal. Vamos aqui voltar aqui, ó. Aqui, tá? Se a dupla C está presente, se a dupla C está para ele estar presente, eu tenho que ter uma banda em 1650. Então, vamos lá ver. 1650. Aqui está mostrando, aqui é a intensidade, e aqui está mostrando qual é o número de ondas, tá? Tem alguma coisa em 1650? Ou em torno de 1650, mais ou menos 10, sempre? Tem alguma coisa? Não. Não, então não é alqueno, tá? Então já tira o alqueno. Vamos ver depois aqui. Aromático, também alguma coisa em 1600, a gente não tem. Alquino, uma banda em 2150. Tem aqui uma banda em 2150, vamos ver. Tem? Também não. Também não. Então, eu já eliminei o alqueno, já eliminei o aromático e já eliminei o alquino. Sobrou só o alcano, tá? Alcano, eu posso ter um ciclo alcano ou eu posso ter um alcano linear, tá? E aí, quando é ciclo alcano, aí você pode até vir pelo, que vai ter o próximo, pelo CnH2n, você descobriu, tá? Nesse caso é o C8H18, ele é o alcano linear. Então, nós temos esses sinais aqui em torno de 3.000 e esses sinais aqui em torno de 1.500 e 400. Tá? Quem é esse sinal aqui em torno de 3.000? Seria o estiramento da ligação CH. Aí tem CH2 e CH3. Isso. Repara aqui, ó, na tabelinha aqui de baixo, que você tem, ó, 2.969, 2.928, 2.873, 2.867. Tá? Quanto menor esse valor, mais intenso é, tá? É o contrário, tá? Nós estamos com transmitância. Então, nós temos as 4 bandas de CH. O que está mostrando isso? Eu tenho 4 bandas, sinal que eu tenho os CH3 e o CH2. Minha molécula não tem CH, tá? Senão teria 5. Então, só tenho 4 bandas. São 2 do CH, são 2 do CH2, tá? Como é que fica nessa ordem? De maior intensidade, de maior frequência, é o CH3. CH3 assimétrico. Depois vem o CH2 assimétrico. Depois vem o CH3 simétrico e o CH2 simétrico. Então, primeiro vem os conjuntos dos assimétricos, depois vem os dos simétricos. Os assimétricos começam com CH3, que são 3 hidrogênios, depois vem o CH2. E os simétricos começam com 3 hidrogênios, que é o CH3, e depois o CH2. Então, sempre essa ordem. Primeiro é o A. Professora, Oi. tem como repetir essa parte aqui desses números em relação à intensidade? Tá, repetiu o quê? Aqui na frente, a primeira coluna é a frequência, tá? Ou seja, é o número de ondas, é o que está aqui embaixo no X, tá? A segunda coluna é a transmitância. Repara que a transmitância, o 100 está aqui em cima, o 0 está aqui embaixo. Então, esse sinal aqui, ó, ele está quase em 4. Então, quanto menor for esse valor, mais intenso é o sinal, tá? O que que significa isso? O que que significa 4 de transmitância? Que 96 foi absorvido. Tá bom? Entendeu, Aline? Sim, sim, mas teve uma hora que você foi apontando os números da frequência. Isso. Então, da frequência, nós temos aqui 4 grupos aqui em torno de 3.000, tá? Essa região de 3.000 a gente já sabe que é a região, vamos lá voltar aqui, ó. Essa tabelinha aqui, eu até peço para vocês imprimem ela, porque enquanto estiver falando, para não precisar toda hora voltando, ó. Região de 3.000 é região de CH, tá? Vou voltar para lá. Então, eu tenho 3 bandas de CH. Essa região de CH é a região de carbono ligada a hidrogênio.
especificamente carbono, a ligação de carbono sp3 ligada a hidrogênio. Eu vou ter sempre 4 bandas, se eu tivesse... Eu vou ter 2 bandas se eu tiver CH2. Se eu tiver CH2 e CH3, eu vou ter 4 bandas. 2 do CH3, 2 do CH2. Mas qual é a ordem que essas bandas saem? Primeiro saem os assimétricos, depois saem os simétricos. Então, primeiro saem os assimétricos, depois dos simétricos. Dentro dos assimétricos, quem sai primeiro? Quem tem mais hidrogênio, que é o CH3. Quem sai depois? O CH2. E dentro dos simétricos, mesma coisa. Primeiro sai o CH3, depois sai o CH2. Então, se eu fosse querer interpretar direitinho o espectro, como uma vez eu vou pedir para vocês interpretarem, esse aqui, ó, 2969, é o estiramento CH3 assimétrico. 2928, estiramento CH2 assimétrico. 2873, estiramento CH3 simétrico. E depois 2867, desculpe aqui, eu acabei, voltou aqui, eu me perdi. 2873, estiramento CH3 simétrico, acho que eu falei certo. 2867, estiramento CH2 simétrico. Então, repara que os assimétricos caem em 2.900 e os simétricos caem em 2.800. Já tem uma diferenciação, tá? Se tivesse o CH, ele cairia aqui no meio. Ficaria aqui no meio. Entre o simétrico e o assimétrico. Entendido? Sim, perfeito. Tá? Então, sempre que tiver essa confusãozinha aqui com 4 picos aqui na frente, vocês sabem que tem CH3 e CH2. Depois, a gente vai vir para as deformações, que as deformações do CH caem aqui em torno de 1.500, tá? Aí nós temos aqui esse CH2 aqui, tem 2 deformações aqui, tá? Juntinhas aqui, que está caindo junto. Olha, esse aqui, 1468 e 1457. Que são as deformações que é CH3 e CH2. Tá? Um que é abano e a outra que é a tesoura. CH3 abano e a CH2 tesoura. A gente vai ter um slide mostrando isso para vocês com mais calma, não precisa anotar agora não. Agora, uma banda muito importante é essa aqui, marca ela aí, 1380, 1375, tá? Essa banda é muito importante porque ela cai numa região que não tem ninguém no espectro. E ela é a banda de CH3. Só que ela é CH3, que a gente chama de CH3 guarda-chuva. Porque ela faz assim, imagina o guarda-chuva quando fecha e quando abre. Tá? Guarda-chuva invertido. Aqui está o CH, ele faz assim. Tá? Então, essa é a deformação guarda-chuva. É uma deformação extremamente importante. É ela que vai pedir, que vai te induzir a ver se tem CH3. Não é nem por aqui, que aqui vai ficar muito tumultuado. Se tem CH3, vai ter essa banda em 1375, mais ou menos 10. Tá? Essa aqui depois a gente vai falar dela com mais calma. Então, são essas deformações. Aqui é a deformação de CH3, aqui é de CH2 com CH3 também. Com isso a gente fechou. Você vê que o resto é tudo simples, não tem mais nada no espectro. Tá? Aqui ficou meio falhado, mas não tem mais nada. É um espectro muito simples. Só tem CH, só tem CH3. Ok? Entendido? Sim, sim. Ok. Ok, que bom. Agora a gente vai passar para o espectro. Esse aqui é o octano. Você vê, não faz diferença se é octano, se é nonano, se é pentano, se é dodecano. O espectro sempre é isso. Vai ter as diferenças nessa região daqui, que infelizmente ele está cortado, porque é impressão digital. Mas os grupos funcionais de estiramento e as deformações de CH são sempre as mesmas. A diferença vai estar no CC, tá? Que é nessa região aqui de 1000, aqui para vocês verem. Essa região aqui de 1500 a 900, que são a região de impressão digital. Mas o resto é tudo muito parecido. Muito bem. Aqui, ó. Quando você olha esse espectro aqui e olha esse, o que você observa de cara? Mais ou menos picos, bandas, desculpa.
Mais bandas. Mais bandas. Repara até a tabelinha que ficou mais complicada, né? A tabelinha já tem até outra dupla. Dobrou de tamanho. Oi? Dobrou de tamanho a tabela. Dobrou de tamanho. Mas vamos reparar, vamos ver o que é igual que está de um lado e o que é igual que está do outro. O que vocês conseguem observar? Quais são as bandas que são iguais? Seria o estiramento da ligação CH. CH. E a deformação. A deformação. Final. Aí, repara só, que aqui no estiramento, tá, na região de 2.900 e 2.800, olha para esses dois sinais aqui e olha para esses aqui. O que vocês observam de diferença? Quantidade de bandas. Quantidade de bandas. No primeiro tinha 4, né? Isso não tem 2. Não tem 2. Então, você já para assim, opa, eu não tenho 2 grupos diferentes. Eu não tenho CH3 e CH2. Já começa a você olhar com essa preocupação, porque ficou mais simples, tá? Aí você vai estar na dúvida, poxa, mas é CH3 ou CH2? É uma mulher que vai ver que é uma mulher que começa e termina só com CH3, não tem mais nada no meio. Obviamente, a forma molecular está aqui, não dá para ser isso, mas vamos supor que a gente fique imaginando isso, tudo ramificado, só tem CH3, tá? Como é que a gente vai diferenciar se é CH3 ou se é CH2? Acabei de falar isso. Seria pelo número da frequência? O número da frequência é muito próximo, tá vendo? 2928, 28, estão muito próximos. Você pode se confundir, tá? Número de bandas? Teria que olhar se tem aquela ligação em 1375. Ligação não, banda. Muito bem, Carol. Essa banda guarda-chuva, que só é do CH3. Então, eu vou eliminar se tem CH3 olhando a banda do CH3, que ela cai aqui em 1375. Aí você vai procurar aqui no espectro. Tem alguma banda em 1375? Tem ou não? Tem essa meio pequenininha. Olha aqui a tabelinha, tem? 1375? Não tem. Tem não. Aí significa tava que olhando não é a tabela. CH3. Ah, tá. Olha, é sempre é ideal pedir para colocarem, quando vocês forem fazer algum espectro de infravermelho, colocarem o valor, tá? A tabelinha ou o valor debaixo do pico, porque senão a gente acaba se perdendo. Porque O gráfico engana mesmo. Esse gráfico, ele é malicioso, porque ele é feito de acordo com o local de maior importância. Então, repara que aqui na frente, ó, 4.000, 3.000. Tá? 3.000, 2.000, ou seja, é de 1.000 e 1.000. Aqui já é 1.500. Aí vai para 1.000, que é 500 só, não é mais 1.000, tá vendo? Então, aqui na frente a escala é de 1.000, porque tem poucas bandas. E aqui a escala muda, é de 500, porque tem muitas bandas. Vai ter espectro, vai estar cheio de banda aqui. Então, é importante elas estarem bem separadinhas. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Eles vão sendo assim, eles têm escalas diferentes. Todo espectro de infravermelho tem escalas diferentes, tá? Então, olha sempre aqui a tabelinha, para vocês não se perderem. Então, repara que não tem a banda. O que tem é 1.200 e 1.400. Não tem a banda de 1.370. Mais ou menos 10. Então, eu não tenho CH3. Então, como é que eu vou colocar um hidrocarboneto sem ter CH3? Sinal que é um ciclo, né? Senão sempre eu teria um CH3 terminal. Por isso que aqui só tem 2 bandas, que é o CH2 só. É o CH2 simétrico e o CH2 assimétrico, tá? Então, aqui pela continha, né? Você tem uma insaturação, que é um ciclo, ou é uma dupla. E aí, nesse caso, então, é o ciclo alcano. Você vê que não tem a banda de dupla. Já falar da dupla daqui a pouco. Aí, essa região aqui, ó, você não interpreta ela, porque ela é região da impressão digital. Se eu tiver o ciclo pentano, eu vou diferenciar o ciclo pentano do ciclo hexano por essa região. Essa aqui eu não diferencio, porque elas vão ser idênticas. Cai no mesmo lugar, tá? Quem vai dar a diferença é essa região aqui em torno de 1.000, que é a região da impressão digital. Por isso que é uma região que a gente não interpreta muito,
a não ser que tenha banda de cheiramento, tá? Essa região que é o ciclo todo vibrando, então a gente não se preocupa com ela. Bom? Então, a gente tem que se preocupar, fazer isso, olhar a fórmula molecular. Que tipo de grupos funcionais eu posso ter? E aí eu vou por eliminação. É por eliminação mesmo, tá? Bom. Tá? Então, não tem banda de CH3, não tem C dupla C, que a C dupla C cai em 1.600. Você vê que não tem nada em 1.600, então é o ciclo equisal. Aqui, ó. Olha só que diferença esse espectro para esse. Olha aqui quantas bandas tem. Tá? Aí você começa a imaginar. Opa, tá entrando o grupo funcional aí. C6H12. Tá? Então, você vê que o cicloalcano é bem simplesinho. Então, você já começa a imaginar que pode ser um alceno. Vamos lá ver onde cai a banda do alceno. C dupla C de alqueno, né? Cai em 1.650. Além disso, pode ter o CH ligado a C dupla C, que vai cair em 3.000. Então, você repara, o CH3, o CH2 e o CH caem em 2.900, no máximo. Aqui, o H ligado a C dupla C cai em 3.000, tá? Então, para não ficar dúvida, vou botar aqui para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Tá? Essa região aqui, ó, é o hidrogênio ligado ao carbono sp3, que cai em 2.900. Aí vocês vão ter aqui, ó, um sinal em 3.080. Tá? Esse sinal é esse aqui, ó. Esse sinal é do hidrogênio ligado ao carbono da dupla. Tá? Então, esse espectro está me mostrando que eu tenho uma dupla terminal. Ou seja, a dupla está na extremidade. Tá? E quem é o sinal do C dupla C? A gente viu lá que o sinal do C dupla C cai em 1.642, 1.600, né? Em torno de 1.600. É esse aqui. Então, aqui é estiramento, opa, e estiramento. Não tem mais. Oi, fala. Por que a dupla é terminal? Como é que a senhora sabe disso? Por causa desse sinal aqui, 3.080, ó. Deixa eu voltar para lá. Essa tabelinha aqui, ó. 7. Quando C dupla C está presente, eu vou ter um alqueno, C dupla C em 1.650, e eu vou confirmar a existência de uma dupla ligação do anel aromático pela banda de CH, que é próximo a 3.000. Tá? Esse CH é o hidrogênio ligado ao carbono sp2. Porque o carbono sp3, a gente sabe que cai em 3.000. Tá? Tem aí aqui, ó, acabou ficando em cima, eu vou apagar. Espera aí. Aqui, ó, também é outra informação que você tem, ó, CH, esse carbono não tem dupla nenhuma, é sp3, cai em 3.000 a 2.850. Se é C dupla C, o CH 3.100 a 3.000. Tá? E se for de um alqueno, cai em 3.300. Tá bom? Tá tudo nas tabelas, só para a gente ficar bem... Então, com isso a gente já diferenciou um octano, nós diferenciamos o cicloalcano, já estamos diferenciando o C dupla C. O que é que eu tenho que enxergar no C dupla C? Só os estiramentos, né? Então, o estiramento de C dupla C, o estiramento de CH e o estiramento de CH2. E aí, deixa eu ver se aqui que vai vir depois aqui. Mas, professora, eu também não consigo ver as bandas referentes Deformação. Deformação. Consegue ver sim. Só que eu não vou falar agora delas, eu vou falar só do estiramento. Por quê? Ela já vou ter, nesse caso específico eu vou conseguir ver. Primeiro eu vou ter o CH3 e CH2, que cai ali próximo. Se vocês olharem aqui, cai em 1.600, 1.400, está nessa região aqui, tá?
Então, essa região aqui, esse 1.300 aqui, ó, olha aqui de novo, o 1379, que é esse aqui. É o guarda-chuva, é o CH3 e CH2, mas eu tenho essas bandas extremamente importantes, elas que vão confirmar que é um EQ0, tá? Que é uma dupla terminal. Mas eu quero falar quando eu for falar das deformações deles, tá bom? Vamos agora só se preocupar com os estiramentos por enquanto. Estiramento e deformação de CH3 e CH2, para ficar mais fácil. Esse aqui, repara só também, ó, como é que fica mais complicado o espectro, tá vendo? C6H10. O que pode ser? O que vocês imaginam? Um aromático? Pode ser. H10 é alquino, dieno ou cicleno. Cicloceno, desculpa. Né? C6H10 seria 12, né? 2N, 12, 10. Poderia ser, né? Um alqueno. Então, vamos procurar. Quais são as bandas que vocês vão encontrar? Que bandas que são? Vão lá para aquela tabelinha. Peço para que vocês imprimem algumas tabelas para vocês estarem com isso na mão, para vocês não se perderem no que eu estou falando, tá? A gente vai fazer assim, C6H10. Eu sei que não é alcano, tá? Então, vamos fazendo assim, para não precisar ficar fazendo conta. Pode ser que seja um alqueno. Se for alqueno, bota do ladinho. Quais são as bandas que tem que ter? Com essa tabelinha aqui na mão, ó. Se for um alqueno, escreve aí para vocês. Quais são as bandas que tem que ter? Em 1650. Escreve aí. Que aí, quando eu perguntar, vocês me falam. Se for um aromático, banda em 1600 e 1450. São duas bandas nessa região. E se for CH do carbono sp2, tem uma banda em 3000. Tá? Escrevem isso aí. Se for C-C, é uma banda em 2150. E a CH do C-C é 3300. Tá? E aí o alcano é 3000 e as deformações 1460, 1335. Escrito aí, copiadinho? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Passei. Essa aqui que a gente está, né? Muito bem. Se for um alqueno, o que vai ter no alqueno? O que vocês escreveram aí? Teria que ter banda em 1650. Banda em 1650. Vamos ver se, ó, 1680, 1650. Tem uma banda aqui, tá? Tem a banda em 1600 também. Tem uma banda aqui, tá? Então, bota aí. Ok, tem uma banda. Mas vamos procurar as outras bandas. Se for aromático, tem que ter duas bandas nessa região aí. Mas aromático não daria, porque tem muito hidrogênio. Mas se fosse alquino, o que teria que ser um alquino? Teria que ter uma banda em 2150. Isso. Tem a banda do CA. Se ele for terminal. Tem a banda 2150? Não. Não tem. Tá? Então, a gente descarta que é um alqueno. Então, a gente já sabe que é um alqueno. Tá? Vamos ver agora se esse alqueno tem CH3. Para ser CH3, tem que ter aquela banda em 1375. Tem aquela banda lá em 1370, 1380? Não. Não tem. Então, não tem CH3, tá? Então, quando não tem CH3, você imagina alguma coisa cíclica, tá? Então, a gente já viu que tem C dupla C, a gente já viu que não tem CH3. Então, agora vamos ver se tem CH da dupla. Aonde cai CH da dupla? Em 3000? Em 3000. Tá aqui, ó, CH da dupla, 3000.
tá? Esse aqui, ó, afastadinho, tá vendo? Ele fica um pouquinho afastadinho do CH3 e CH2, tá? Fica um pouquinho afastadinho. Então, esse aqui, ó, é o CH da dupla. Repara que esse CH3 e CH2, melhor, é só CH2, né? Porque ele não tem CH3. Então, a tua molécula não tem CH3, a tua molécula tem CH de dupla, a tua molécula tem CH2 e tem uma dupla. Que tipo de molécula você pode imaginar? O ciclohexeno. Tá? Fazendo assim, sem nada, fica às vezes difícil de você imaginar que você. Mas não pode ter o ciclo, não podia ser o ciclo penteno com metil, porque não tem metil. Tá? Então, com isso, nesse caso, você não tem muito para onde fugir. Tem que ser um ciclo com uma dupla ligação. Dificilmente, o que eu falei, eu vou dar uma fórmula molecular e pedir o composto sem dar nenhuma ideia do que é. Mas dá para vocês, até porque essa é uma molécula muito simples, mas dá para vocês refletirem sobre o assunto, né? sobre o espectro. E aí, como é que a prova é corrigida? A prova é corrigida por etapas. Tá? É assim, às vezes o pessoal acha que errei, eu não cheguei no ciclohexeno, vou tirar 0. Não, mas se colocou que tem C dupla C, se colocou que tem CH da dupla, se colocou que tem CH2, tudo isso vai sendo pontuado, porque eu preciso procurar essas coisas. Se não tiver essas coisas, não é o composto, tá? É um outro composto, porque muitas vezes a gente fica com o composto na cabeça, a gente não pensa em outras possibilidades. Então, a gente vem com o composto na cabeça e no final coloca a resposta, mas às vezes não é aquele, porque tem a possibilidade que você não pensou. Mas a prova vai sendo assim, cada questão ela é dividida em pedacinhos para cada banda que você interpreta. Então, colocam todas as bandas de estiramento e deformações de CH3 e CH2. Tá? Hoje eu só estou falando das bandas principais. Na próxima aula, eu vou falar das bandas de deformação, que vão mais trabalhar com o ciclohexeno e os aromáticos. Tá? Já está até aqui mostrando já uma aqui já, ó. Essa aqui é o CH fora do plano, tá? Para os alquenos. Que foi até que a Aline falou assim, a gente não vai ver as deformações, a gente vai ver as deformações do CH3 e CH2, que são aquelas que a gente já sabe, 1400 e 1375, tá? Tesoura, balanço e guarda-chuva. Ponto. Essas aqui são as deformações do CH de alqueno, ou seja, o CH, essa foto ela é ruim porque ela não representa o hidrogênio, mas é o hidrogênio que eu estou analisando. Vou botar ele aqui para vocês verem. Eu estou vendo a vibração desse hidrogênio aqui. Tá? Então, eu tenho duas deformações. Uma é esses dois CHs, eles juntos fazem assim, tá? E outra são os 3 CHs que se mexem. Então, uma cai em 10, outra cai em 11. Não vou nem falar aqui em 10 e 11, não. A gente trabalha com essa unidade aqui de baixo. Antigamente, os espectros vinham com essa unidade aqui de cima. Risca isso aqui, tá? Olha para aqui para baixo. Então, o que significa isso? Esse FO desse livro, ele chama de FO de forte, então é a banda forte. Tá? Então, essa banda é uma banda forte que vai cair em 1000. Vai ter uma outra banda forte que vai cair em 900. Então, se for um CH terminal, um alqueno terminal, tá? Ou seja, que tem 2 hidrogênios e mais um hidrogênio, eu tenho 2 bandas. O que vai acontecer se for um alqueno cis? Esses hidrogênios aqui, esses hidrogênios vão dar essa banda aqui. Que banda é essa? É uma banda forte, em torno de 700. Tá? Então, vê que a diferença. Se for um alqueno terminal, eu tenho 2 bandas, uma em 1000 e uma em 900. Forte. Se for um alqueno cis,
eu dei uma banda forte em 700. Se for um alqueno trans, eu tenho uma banda forte, uma só, em 950. Tá? Se for um alqueno que tem o CH, repara que esses dois CH2 são muito parecidos com esse. Aí a banda é quase no mesmo lugar, ó. E não tem a outra banda, que a outra banda era por causa da influência desse CH aqui. Aí ela não aparece. E se for trissubstituído, só tem um hidrogênio. Então, é uma banda média ou fraca em 800. Tá? Então, essa tabela também é uma tabela, bota aí, prova. Imprimam para prova. Não fico com essas tabelas, gente, no computador, vocês vão ficar perdidinhos. Eu aconselho a imprimir, tá? Porque essa tabela vocês vão usar muito. Sempre que tiver alqueno, vocês têm que informar se o alqueno é um alqueno terminal, monossubstituído, se é um alqueno dissubstituído e como é que é essa substituição, se é cis, se é trans ou se é no mesmo carbono, ou se é um alqueno trissubstituído. Se for um alqueno tetrasubstituído, não tem deformação de CH, porque não tem hidrogênio da dupla. Tá? Entendido? Vamos agora procurar isso lá no espectro. Então, nós vamos ter o C-H lá em 3000, que é o estiramento, mais essas bandas que é de deformação. Tá? Então, vamos lá olhar. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos procurar essas bandas lá. Aqui, ó, ciclo hexeno. Ciclo hexeno, qual é o tipo de dupla que ele vai ter? Hein, gente? Ninguém sabe? Monta aí a molécula do ciclo hexeno. Oi, vocês estão aí? Ou eu desliguei o computador? Vai ter uma dupla Tem que do estar tipo... aqui, professor. Uma dupla do tipo? É essa com a molécula cis. Molécula cis, né? Mas foi tão difícil assim a pergunta? Olha só, gente. Aqui é o cis. Dois do mesmo lado. Não é? Concorda ou não? Alguém ficou com dúvida? Alguém não viu a C dupla C cis? Por favor, todo mundo fala para mim se viu ou se não viu. Eu vi, entendi. Entendeu? Ah, então tá bom. Entendi também, professora. Ah, então tá bom. Também vi. Então, mas não tinham visto, né? Nunca pararam para pensar que o ciclo hexeno é cis. Né? Ninguém nunca parou para pensar. E aí, o que a gente vai ter que ter? A banda cis é uma banda forte em torno de 700. Tá? Vamos lá procurar a nossa banda forte em torno, vou até aqui, 700, para a gente poder, quando virar lá, a gente achar ela. Vamos procurar aqui, ó, banda forte em torno de 700. O que é a banda forte? É que tem menor valor, tá? Tá aqui 719, tá? Você pode ver aqui 457, essa é 640, 700... Não, você vai falar assim para mim, como é que eu vou saber se é essa aqui ou se é essa? Tá? Tem horas que é extremamente difícil saber quem é. Concordo com você, porque 719 está mais ou menos ali em 10%, estaria para sair. Tá? 640 já estaria fora. Então, é essa aqui. Mas vai ter horas que vocês vão ficar com dúvida. Porque o infravermelho, eles são essas bandas largas. Então, tem horas que dá dúvida mesmo. Tá? Aí vocês colocam aquela que você acha que tem mais possibilidade de ser. Tá?
Essas outras todas aqui, gente, ó, isso, essa, são as bandas que a gente chama de impressão digital. Só vai existir no ciclohexeno. Não é para ser interpretadas, tá? Então, só é para ser interpretado o que está na tabela. Os estiramentos e as deformações de CH. O resto não é para interpretar, porque não tem tabelas. Então, é só por estudos espectroscópicos. Então, por modelagem molecular, que vai ver qual é a conformação melhor da ligação. Ela gira mais para cá, gira mais para lá, e ela vai ter essas bandas. Aí, como isso é um estudo muito aprofundado, não é sistemático, depende de cada molécula. Quando depende de cada molécula, não tem interesse para a gente utilizar isso em métodos físicos. Métodos físicos, a gente quer aquela coisa que se repete sempre, independente da molécula. Tá? Se só o ciclohexeno vai ter essa banda aí, não tem um mosquito aqui me perturbando, eu não vou precisar me preocupar com ela, porque eu não vou querer. Se eu quero, eu vou pegar uma molécula ciclohexeno pura, vou fazer o espectro e vou comparar. Opa, tá certinho. Mas para eu interpretar, eu só interpreto procurando os grupos funcionais. E a estereoquímica dos carbonos ligados ao hidrogênio. Então, como é que aquele hidrogênio está naquele grupo funcional? É isso que eu vou procurar. Tá? Então, não vou interpretar todo o espectro, diferente do RMN. O RMN a gente vai interpretar todo o espectro, por isso que ele é mais complicado. Eu gosto de começar pelo infravermelho, porque o infravermelho ele é mais simples. Você sabe o que você quer procurar. No RMN, a molécula sai aos pedacinhos, e você tem que montar o quebra-cabeça. Ele é muito mais preciso e ele te dá a molécula como um todo com muito mais fidelidade. O infravermelho, não, tem horas que vocês vão ficar na dúvida. E é assim mesmo, é normal, tá? Entendido até aqui? Sim. Sim, professora. Sim. Acho que eu tenho que... Por que ela tem que vir aqui apagar? Muito bem. C8H14, tá? Aí aqui tá até a colinha. Se vocês forem lá, de novo, ó, outro hidrocarboneto. Aí, se vocês forem lá na tabelinha, vocês vão ver que, até a tabelinha que pedi vocês anotarem aí, né? Se for C dupla C, 1.600. Se for C tripla C, cai aonde? Tá, que é aqui, mas não tenta olhar aqui para vocês me falarem, quero que vocês falem. Aonde cai C tripla C? Em 2150. 2150, tá? Então, vamos procurar lá. 2150, tem alguma coisa próxima de 2100? Tem 2120. Tem aqui, 2120, tá? Então, essa aqui é a C tripla C. Aí você vai perguntar para mim assim, mas essa C tripla C, ela é terminal? Ela tem um hidrogênio ligado nela ou não? Como é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir se tem o CH de tripla. Aonde cai o CH de tripla? Cai em 3.300, tá? Então, eu vou ver, tem alguma coisa de 3.300? Tem aqui. Então, esse aqui é o hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Tá? Aí, agora eu vou procurar, como eu tenho uma cadeia carbônica, eu vou ver se essa cadeia carbônica é cíclica ou tem CH3, CH2. Como é que eu vejo se tem CH3? Tem que ver se tem a banda em 1370. 1370. Aí tem aqui, 1335 mais ou menos 10. Tá aqui, ó, 1380. Tá? Então, 1380, 1100... 1.200, 1.300. Ela é sempre assim, uma bandinha muito fininha aqui, que já é 1.400. Ela é essa bandinha aqui, ó, bem fininha ela é. Tá? Essa aqui é o CH3, guarda-chuva. Tá? Guarda-chuva. Então, eu sei que eu tenho CH3 e eu vou ter CH2 também. Então, aqui, ó, estão os estiramentos CH3 e os estiramentos CH2. Por que são 2 de cada um? 2 desse e 2 desse. Por que são 2 de cada um? É um simétrico e um assimétrico. Simétrico e assimétrico. Quem é que tem maior energia? É o simétrico ou é o assimétrico?
Assimétrico. Sempre é o assimétrico. E o CH3 tem mais, porque tem 3 hidrogênios, e CH2 vem depois, tá? Entenderam até aqui? Sim. Sim? Até aqui tá tranquilo. Ok. E aí, vão vir essas bandas aqui, ó, que é 1400, 1460, 1462. Eu vou lá buscar o espectro Vulcano para vocês verem. Que são essas bandas aqui, tá? Isso aqui não aqui é a CH2, deformação CH2. Como é que eu vou escrever? Pode pegar assim, pode fazer assim, ó, tá? Aí bota deformação de CH2. Tá bom? Aí, repara só, o espectro, você acha que não repara que tem algumas bandas que estão... Repara só esse espectro aqui anterior e esse aqui. Olha essa região aqui, tá? E essa região aqui. Alguma coisa chama atenção de diferença? O que vocês acham? Tem umas bandas mais largas, né? Tem uma banda muito larga, né? A gente tem 2 bandas muito largas. Essa aqui é muito larga, mas é uma muito larga fininha, menor. E essa banda muito largona, né? Essas bandas, gente, são as bandas de deformação do CH do carbono sp, tá? Então, é deformação desse hidrogênio aqui. E essa aqui é a deformação desse hidrogênio aqui. Qual a diferença de uma para outra? Uma é no plano, tá? Uma ele faz assim, e a outra ele faz assim. É fora do plano. Então, imagina que aqui está a tripla, tá? Então, esse hidrogênio aqui, ele faz... Isso é fora do plano, e isso é no plano. A fora do plano dá mais trabalho do que é no plano. Então, essa é no plano, e essa é a fora do plano, FP. Tá? Então, são essas bandas largas. Essa aqui, 650, FP. E a outra está aqui mais ou menos, e ela também é menorzinha. 100, 200, 300. Tá? É mais ou menos essa aqui. Ah, essa é a de baixo, não tem problema. Você olha no espectro, a bandinha sempre larga. Tá? A CH de SP é sempre larga. E aí você tem certeza que ela é um alquino terminal. Tá? Um alquino que tem uma... que aqui é um octino. Tá? Tem a tripla no carbono 3. Desculpe. Tem a tripla no carbono 1. Tá? Entendido? Sim. Muito bem. Ok. Então, eu vou parar por hoje. Já são... Próxima aula eu vou falar dos aromáticos. Eu quero ver se na próxima aula eu consigo botar o meu equipamento aqui para funcionar, para vocês verem aquelas bandinhas. Porque ainda não estou conseguindo fazer. Senão eu vou colocar de novo o meu computadorzinho aqui na frente para vocês verem, que eu acho que vale a pena. E aí a gente vai começar os aromáticos, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Existem alguns exercícios. Esse exercício aqui vocês podem fazer, tá? E tem alguns exercícios também da lista, que até a Aline me perguntou, e eu peguei... Só que ali naquele ali tem aromático. Então, eu vou pedir, no slide que vocês assistiram, ele também faz alguns exercícios, ele deixa alguns exercícios para vocês fazerem. Então, tenta fazer, e aí, na próxima aula, a gente vai começar corrigindo os exercícios que não tem aromático, tá? Não tem aromático, a gente corrige, ó. Então, pode fazer ó, alquino, tá? Aí, olha só, alqueno que é trissubstituído, alqueno que é dissubstituído. Então, podem fazendo esses exercícios. Esse, aqui, aí que já começa os aromáticos. Aí, para cá, a gente já deixa que a gente vai brincar depois. Esse aqui é um espectro bem simples. É o octino. Não tem a C tripla C, porque o octino é simétrico.
Então, ele deixa uma dúvida às vezes, porque você não encontra ele não tem hidrogênio ligado a carbono no SP e nem tem a C-tripla-C, que seria aqui 2150, porque ele é simétrico. Sendo simétrico, ele não, essa vibração não altera o momento dipolar, então não aparece, tá? Então, tudo... Professora, Oi, fala. esses slides também estão no AVA? Então, Ai, meu Deus. Eu olhei lá, eu não vi nada. Socorro. Obrigada. Tá de bom. nada. Vai lá, se você não encontrar, você manda uma mensagem para mim, mas estava lá. Alguém já pegou? Beleza. Eu consegui ver os vídeos das aulas, mas esse Tá. material eu não... Então tá sim. Tá bom. Então, olha só, gente, para vocês se divertirem um pouquinho no fim de semana, tá? Para trazer, já que quinta-feira a gente não tem aula, a aula é assíncrona, é para continuar assistindo os vídeos. Vai ter o vídeo que ele começa a interpretar os espectros, então ele vai falar muita coisa do que eu já falei aqui. Tem um que é de alcano, alqueno, aromático, então assiste e façam todos os exercícios que vocês encontrarem, que seja de alcano, alqueno ou alquino. Façam todos. Quanto mais vocês fizerem, melhor. E tragam para as dúvidas para cá. Se vocês tiverem o exercício no computador de vocês pudesse até escanear para poder vocês mostrarem aqui para a gente estar discutindo, porque isso eu faço normalmente na sala de aula, eu divido vocês em grupo e eu vou indo em cada grupo. Aqui eu não tenho isso, então eu preciso que vocês me informem se conseguiram fazer, me mostre a folha que vocês estão fazendo, porque às vezes vocês estão no caminho errado e eu preciso orientar vocês. Então, eu não quero que só que eu faça exercício, preciso que vocês façam também, tá? Tranquilo. Se vocês forem acompanhando assim, passo a passo na aula, vocês vão ver que o infravermelho é super tranquilo, vocês vão se dar super bem, tá? Mas eu preciso que vocês façam, porque é aquela coisa, é fazendo que vocês entendem essa dinâmica, porque você viu, não é difícil, mas tem que olhar a tabela, tem que saber o que é. Então, enquanto essa dinâmica não está bem consolidada, fica mais difícil de vocês poderem entender. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém ficou com alguma parte que não está claro? Não? Senão, eu sempre eu tento... Oi, fala. Quem está falando? Eu aqui. Naquele exemplo do ciclohexeno, tinha como ser algum dieno? Ser um dieno? Aí, se você montar a molécula do dieno, ele vai ter... Você tem como não ter CH3? O C6, só se fosse um Não dá. dieno na posição 2 e 4. Não, pera. Não. Aí vai ter o metil lá na ponta, aí não pode. Não pode ter metil. Vai ser... Você tinha que colocar... O que você pode colocar? Os CHs nas extremidades, as duplas nas extremidades. Ok. Mas aí não tem... Aí como é que você vai eliminar isso? Por causa da dupla cis. Tá? Lembra da dupla cis? A deformação, ela te dá a configuração da dupla. Tá? A gente vai usar muita deformação, aquela fora do plano, que é ali bem próxima de 1000, para a gente tirar a dúvida se é um alqueno cis, trans, monossubstituído, se é um aromático orto, meto, para. Então, as substituições das duplas, a gente vai descobrir com essa deformação. Aí ali você mata que não é um alcadieno, tá bom? Entendi. Tá bom? Sempre eu vou tentar terminar o máximo 15 para as 6, até para vocês poderem descansar um pouquinho, que vocês têm aula 6 horas, tá? Então, para beber uma aguinha. Mas vai ter dias que pode ser que passe um pouquinho mais. Passar de 10 para as 6, não, mas que eu não consiga terminar um pouquinho antes. Mas sempre que eu puder, eu vou estar procurando terminar pelo menos 5 minutos antes. Mas qualquer dúvida, quem quiser, eu estou aqui. Tá? Quem não tiver dúvida, podem saindo, tá bom? E aí, até semana que vem, gente. Obrigado. Valeu, professora. De nada, Até semana que vem. Professora. Obrigado. Oi, pode falar. Professor. Tchau, tchau. Pode falar, Aline. Oi, professora, não tenho dúvida nenhuma, Não? Quem foi que falou, professor, aí? Ninguém falou? Ninguém tem dúvida? Então tá bom. Pensei que tinha sido você. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.